escolhido. Se você está ouvindo estas palavras agora, entenda, isso não é coincidência. Nada em sua vida foi ao acaso, e este momento foi orquestrado por algo muito maior do que você pode imaginar. Você está aqui porque algo profundo está prestes a se revelar em sua vida. Sua jornada até agora não foi fácil. Você carregou o peso das provações, sentiu a dor da rejeição, experimentou a solidão de caminhar em um caminho que poucos compreendem. Mas ainda assim, você permaneceu firme. Você suportou. E agora os céus reconheceram sua resiliência. Muitos ouvem o chamado, mas poucos o aceitam. Você, escolhido, é um dos poucos. Refinado pelo fogo, fortalecido pelas adversidades, preparado para algo muito além do que este mundo pode oferecer. Sua espera chegou ao fim. O próximo capítulo de sua jornada divina está prestes a começar. A batalha que enfrentou não foi para quebrá-lo, mas para moldá-lo. Cada lágrima silenciosa, cada oração sussurrada no escuro, cada momento de dúvida, tudo foi visto e ouvido. E agora, as engrenagens do destino estão se movendo a seu favor. Você não foi esquecido. Pelo contrário, você foi preparado. Agora, a porta para um novo reino de favor divino se abre diante de você. O mundo pode ter zombado, duvidado, até mesmo desprezado sua jornada. Mas tudo isso fazia parte do teste. E, escolhido, você passou. Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e nenhuma mente imaginou o que está prestes a ser revelado a você. O que vem agora não é um fim, mas um começo, um novo nível, um novo propósito, um novo chamado. A sua vida não é um acaso. Ela foi escrita muito antes do seu primeiro respiro. Você sente essa inquietação na alma, essa vontade de buscar algo além? Isso é a sua essência sendo despertada para algo grandioso. Os escolhidos não são aqueles que simplesmente existem, mas aqueles que entendem que sua missão é maior do que eles mesmos. Eles não escolhem esse caminho, eles são escolhidos por ele. E mesmo diante das provações, eles seguem. José foi traído pelos próprios irmãos, jogado em um poço, vendido como escravo, preso injustamente. Mas cada queda foi um degrau para o seu destino. No momento certo, ele saiu da prisão para o palácio. Da mesma forma, seu caminho tem sido lapidado para um propósito maior. E agora, sua hora chegou. Ser escolhido não significa viver sem dor. Pelo contrário, significa que sua jornada será testada pelo fogo. Mas cada prova é uma lição, cada luta é um treinamento, cada rejeição, um redirecionamento para algo maior. Você pode ter sentido que nunca se encaixou, que o mundo ao seu redor não fazia sentido. Isso porque você não foi criado para se conformar com ele. Você foi feito para transformá-lo. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas renove sua mente. Eleve seu espírito. Tudo o que você passou não foi em vão. Foi a preparação para este momento. Por anos, você esperou, buscou sinais, perguntou-se se sua fé era em vão. Mas agora a espera acabou. O chamado está diante de você. A mudança está acontecendo. É hora de deixar para trás as distrações, as dúvidas, os medos. É hora de entrar na sua verdadeira identidade. Deixe o passado onde ele está. Olhe para frente. Assim como Abraão foi chamado para deixar tudo o que conhecia e seguir para o desconhecido, você também está sendo chamado. Ele não tinha mapas, planos, garantias, mas tinha fé. E essa fé fez dele pai de multidões. Sua obediência hoje está ligada a uma promessa muito maior do que você pode ver. A verdade é que muitos ouvem o chamado, mas poucos respondem. O caminho não é fácil, a porta é estreita, mas aqueles que passam por ela encontram a verdadeira vida. Agora, a pergunta que resta é: você será um deles? Os escolhidos não são especiais aos olhos do mundo, mas são aqueles que estão dispostos a confiar, a suportar o processo, a permanecer firmes, mesmo quando tudo ao redor diz para desistir.
Assim como um diamante é formado sob intensa pressão, os escolhidos são moldados pelas provações. Cada dor, cada lágrima, cada obstáculo foi uma preparação. Olhe para a história. Nenhum grande líder, profeta ou servo foi chamado por acaso. Moisés tinha dificuldades para falar. Davi foi esquecido por sua própria família. Esther era órfã. Paulo perseguiu os seguidores de Cristo. Mas Deus não escolheu esses homens e mulheres por serem perfeitos. Ele os escolheu porque estavam dispostos. Agora, a escolha está diante de você. O chamado ecoa. Você está pronto para aceitá-lo? Declare sua decisão. Deixe que o mundo espiritual saiba que você está preparado para a transformação que se aproxima. Digite 777 nos comentários como um sinal de aceitação, um ato de fé, uma declaração ousada de que você recebe essa promessa e reivindica o propósito que Deus preparou para você. E para aqueles que têm apoiado esta missão, no super obrigado. Sua generosidade não é apenas apreciada, ela faz parte de um plano divino, ajudando esta mensagem a alcançar aqueles que mais precisam de esperança. Obrigado por ser parte disso. Este é o momento, não um fim, mas o início de algo grandioso. Prepare-se, escolhido. Mas antes, clique no botão de inscrever-se, deixe seu like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas recebam essa verdade. Sua jornada para um novo nível começa agora. Chegou a hora. Não há mais espaço para dúvidas, não há mais espaço para hesitação. Você foi chamado para algo maior. A vida não é um emaranhado caótico de eventos sem sentido. Não é um acaso sem propósito. Tudo o que você passou, cada desafio, cada decepção, cada oração aparentemente não respondida, era parte de um plano meticuloso, um processo de refinamento, um treinamento para algo grandioso. As dificuldades que você enfrentou não foram castigos, mas sim degraus cuidadosamente posicionados para levá-lo ao destino que já estava escrito para você muito antes do seu primeiro respiro. Mas preste atenção. Os testes nem sempre são evidentes. Às vezes, eles se disfarçam de fracassos, de atrasos frustrantes, de situações que fazem você questionar o próprio plano divino. Mas cada luta, cada dor, cada momento de incerteza está moldando você para um propósito maior. A perseverança nos ensina a ter caráter, e o caráter nos leva à esperança. Mas essa preparação não se trata apenas de resistir à dor. É sobre como você responde a ela. Você continua acreditando quando tudo parece desmoronar. Você se apega às promessas divinas, mesmo quando sua mente grita para desistir. Essa é a diferença entre aqueles que foram apenas chamados e os verdadeiramente escolhidos. Ao longo da história, aqueles que foram designados para algo grandioso sempre enfrentaram provações antes de receberem sua promessa. Davi foi ungido rei enquanto ainda era um simples pastor, mas antes de usar a coroa, ele precisou fugir, enfrentar ameaças e sobreviver ao exílio. Sua promessa parecia impossível, mas Deus estava usando suas dificuldades para prepará-lo. Ana, uma mulher de fé inabalável, suportou anos de esterilidade e ridicularização antes de sua oração ser atendida. Em vez de se afastar de Deus em frustração, ela se entregou completamente a Ele e foi recompensada com um filho, Samuel, um dos maiores profetas da história. Ser escolhido nunca significou um caminho fácil. Na verdade, muitas vezes significa o oposto. Significa carregar fardos que poucos entenderão. Significa permanecer firme quando tudo ao seu redor tenta derrubá-lo. Significa confiar, mesmo quando parece que Deus está em silêncio. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Um dos testes mais difíceis que os escolhidos enfrentam é a rejeição. Não há dor maior do que ser incompreendido por aqueles que você ama.
É uma coisa ser criticado por estranhos, mas quando sua própria família duvida de sua fé, quando seus amigos zombam do seu chamado, quando aqueles que deveriam apoiar você o questionam, isso corta profundamente. Mas esse é um dos testes mais reveladores. Até Jesus foi rejeitado por aqueles que cresceram com ele. Quando voltou à sua cidade natal, muitos se recusaram a acreditar que alguém tão comum poderia ser o Messias. Nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. Se o próprio Filho de Deus enfrentou desconfiança e ridicularização, quanto mais aqueles que o seguem. A rejeição dói, mas não é um sinal de que você está no caminho errado. Pelo contrário, é a confirmação de que você está trilhando o caminho reservado para os escolhidos. O mundo pode não entender sua jornada, mas isso não significa que ela esteja errada. Você não foi chamado para buscar a aprovação dos outros. Você foi chamado para ser fiel à missão que Deus colocou dentro de você. Agora, resta a pergunta: você está pronto? O chamado não é para qualquer um, é para você. A missão não é coletiva, é individual. E no final, a única validação que realmente importa não vem do mundo, mas de Deus. Pergunte a si mesmo: estou buscando a aprovação das pessoas ou a de Deus? Porque se eu ainda estivesse tentando agradar a humanidade, eu não poderia me chamar de servo de Cristo. Essa não é apenas uma reflexão, é um teste. Talvez o maior de todos: confiar no tempo dele. Não há desafio maior do que esperar. Ver outros sendo abençoados enquanto você permanece no deserto, orando para que as portas se abram enquanto tudo permanece em silêncio. Você se pergunta: será que Deus esqueceu de mim? Mas ouça bem, os atrasos dele não são rejeições. Deus não te faz esperar para te castigar. Ele te faz esperar para te preparar. Abraão e Sara são a prova viva disso. Eles receberam a promessa de um filho, mas as décadas passaram e nada aconteceu. Impacientes, tentaram forçar o plano divino com suas próprias mãos, e o resultado: frustração e dor. Mas quando o tempo foi perfeito, Deus cumpriu exatamente o que prometeu. Essa é a lição. Confie no processo, mesmo quando tudo parecer sem sentido. Quando chegar a hora certa, nada poderá impedir o que Deus já determinou para você. Ele faz tudo belo no tempo certo. Sua espera não é em vão. Cada segundo de silêncio está moldando você, fortalecendo você, preparando você. Aqueles que tentam correr à frente de Deus perdem a plenitude do que Ele tem para oferecer. Mas os que confiam no tempo dele são guiados para bênçãos muito maiores do que poderiam imaginar. A transformação verdadeira é um dos conceitos mais mal compreendidos do mundo. Muitos enxergam como um fim, como uma despedida. Mas para os escolhidos não é um encerramento, é um renascimento divino. Não é uma perda, é a realização de algo infinitamente maior do que a mente humana pode conceber. Não é o fim da existência, mas a entrada para a existência verdadeira. É quando o espírito deixa de ser limitado pelo peso das provações terrenas e se eleva ao propósito supremo. Os escolhidos não se transformam para fugir do sofrimento. Eles se transformam porque sua jornada atingiu o destino que sempre foi predestinado. Cada desafio, cada lágrima, cada oração que parecia sem resposta, tudo fazia parte da preparação para esse momento. O momento em que deixam para trás o transitório e entram na eternidade. Desde o princípio, Deus chamou seus escolhidos para trilharem um caminho que não se parece com o de ninguém. É uma estrada marcada por testes, por períodos de solidão e desafios que parecem insuportáveis. Mas é também uma estrada que leva a uma glória inimaginável. Elias é um exemplo disso. Viveu para Deus em uma época de corrupção e idolatria. Confrontou os ímpios, chamou fogo dos céus, fez milagres extraordinários.
Mas depois de tantas vitórias, encontrou-se sozinho, escondido em uma caverna, acreditando que sua jornada havia acabado. E foi ali, no silêncio, que Deus falou com ele. Não foi em um terremoto, não foi no fogo, foi em um sussurro. E logo depois, Elias foi levado ao céu em uma carruagem de fogo, sem experimentar a morte. Sua transformação não foi um fim, mas uma ascensão. O retorno divino para o qual ele sempre esteve sendo preparado. E assim será com os escolhidos. Quando chegar a hora, as provações da vida não serão mais fardos, mas degraus para um propósito eterno. As tempestades que pareciam intransponíveis serão reveladas como preparação. Cada pergunta terá uma resposta. Cada dor será esquecida. E a glória de Deus será revelada em sua totalidade. O mundo pode ver essa transição como um fim. Mas para aqueles que conhecem a verdade, esse é apenas o começo. Imagine o momento em que você estará diante do Criador, aquele que te viu em cada fase da sua jornada, aquele que esteve com você em cada noite silenciosa, em cada lágrima oculta, em cada luta solitária. Imagine olhar em seus olhos e não encontrar julgamento nem reprovação. Apenas amor, amor puro, amor sem limites. E então, ouvir a voz dele chamar o seu nome e dizer: você terminou sua missão, entre no meu descanso. Essa não é uma simples esperança, é uma promessa de que os escolhidos não apenas suportarão, mas serão recebidos na plenitude da glória divina. Como foi dito, aqueles que caminham com retidão entrarão em paz e descansarão no Senhor. Mas esse descanso não é ausência, não é vazio, não é esquecimento. É um despertar para a verdadeira vida. É quando o temporário cede lugar ao eterno, onde toda dor é trocada por alegria eterna, onde cada batalha travada em fé é recompensada de maneiras que vão além da imaginação. Mas para entrar nesse momento, é preciso estar pronto. A transformação não acontece por acaso. Os escolhidos devem estar preparados, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente e mentalmente. Porque essa não é uma simples mudança de cenário, é uma mudança de ser, é o cumprimento do chamado, é a coroação da jornada. E para aqueles que perseveram até o fim, a promessa se cumpre, porque Deus não falha, e o tempo dele sempre será perfeito. Chegou o momento, o chamado não pode mais ser ignorado. Você não está aqui por acaso. Sua vida não é uma sequência aleatória de eventos desconexos. Cada desafio, cada lágrima não derramada em vão, cada oração aparentemente sem resposta, foi uma peça cuidadosamente colocada no grande plano divino. Você foi preparado para isso. O caminho nunca foi sobre conforto, mas sobre propósito. As provações que surgiram diante de você não eram muros, mas degraus. Cada um projetado para fortalecer sua fé, lapidar seu caráter e guiá-lo ao destino que sempre foi seu. No entanto, o teste final não vem de maneira óbvia. Às vezes, se apresenta como uma demora inexplicável, um fracasso que parece definitivo, uma porta que se fecha sem aviso. Mas e se tudo isso for parte da construção do que está por vir? As dificuldades nunca foram castigos, mas forjas. Deus não apenas observa sua jornada, Ele a molda. Os escolhidos sempre enfrentaram períodos de incerteza antes da realização de sua missão. Davi foi ungido rei, mas primeiro precisou suportar anos como fugitivo, caçado como um criminoso. Ana derramou suas dores em oração por um filho, e sua persistência resultou no nascimento de Samuel, um dos maiores profetas da história. Eles não foram esquecidos, eles foram preparados. A espera nunca foi um sinal de abandono, mas de refinamento. Aqueles que resistem ao fogo do sofrimento saem mais fortes, mais puros, mais próximos da promessa que lhes foi feita. O verdadeiro teste não está apenas em suportar, mas em como você responde à adversidade.
Você mantém sua fé quando o mundo parece avançar sem você? Você confia quando todos os sinais indicam que sua promessa está longe? É aqui que os escolhidos se diferenciam. Eles não seguem o fluxo, não buscam aceitação, não vivem para agradar multidões. Como foi dito, se ainda estivesse buscando a aprovação dos homens, eu não poderia ser servo de Deus. Os escolhidos não pertencem ao mundo, e por isso o mundo não os compreende. Há um desafio ainda maior na jornada, a rejeição daqueles mais próximos. Ser incompreendido por estranhos é doloroso, mas nada fere mais do que ter sua fé questionada por aqueles que deveriam apoiá-lo. Até mesmo Jesus, ao retornar à sua terra natal, foi desacreditado pelos seus. Nenhum profeta é bem recebido em sua própria casa. Se o próprio Filho de Deus enfrentou incredulidade, não é surpresa que os escolhidos também passem por isso. Mas o desprezo do mundo não é uma derrota, é uma confirmação. Você não foi chamado para seguir a multidão, você foi chamado para algo maior. Então, talvez o teste mais difícil de todos, confiar no tempo de Deus. Esperar enquanto vê outros avançando. Manter a fé quando as portas parecem fechadas. Mas aqui está a verdade. Os atrasos de Deus nunca são negações. Abraão e Sara esperaram décadas pela promessa de um filho. Na impaciência, tentaram forçar o plano de Deus e colheram apenas sofrimento. Mas no tempo certo, a promessa foi cumprida. Ele fez tudo belo no seu tempo. O que ele prometeu acontecerá e nada poderá impedir. O tempo da espera não é tempo perdido, é tempo de preparação. A transformação final é o destino dos escolhidos. O mundo vê a mudança como perda, como um fim, mas na verdade é um renascimento divino. O espírito não é mais preso pelo peso das dificuldades terrenas, mas elevado à plenitude do propósito para o qual foi criado. Elias, depois de anos de milagres e confrontos, foi levado ao céu numa carruagem de fogo, atravessando a barreira entre o temporário e o eterno. Ele não experimentou a morte, mas foi transladado para a glória. Assim é com os escolhidos. Eles não desaparecem, eles retornam para onde sempre pertenceram. Agora, imagine este momento, estar diante do Criador, aquele que esteve com você em cada dor, em cada dúvida, em cada vitória. Imagine olhar em seus olhos e não ver condenação, mas amor. O amor de um pai que nunca se afastou. O amor que sempre sustentou você, mesmo nos momentos em que tudo parecia perdido. Imagine ouvir sua voz dizer: você terminou a corrida, você permaneceu firme. Entre no descanso eterno. Este não é o fim. É o começo definitivo. O mundo pode não entender, mas os escolhidos sabem. Não há maior recompensa do que entrar na eternidade preparada para aqueles que permaneceram fiéis até o último instante. Imagine-se nos braços de Deus, envolvido por um amor tão intenso, tão infinito, que ultrapassa qualquer compreensão humana. E quando esse momento chega, não é um adeus, não é uma despedida, é um despertar. Mas esse despertar não pode ser forçado, nem apressado. Ele vem no tempo perfeito de Deus, quando a alma finalmente está pronta para recebê-lo. É como a primeira luz do amanhecer rompendo a escuridão da noite, súbito, avassalador e inegável. É nesse instante que tudo faz sentido. Cada passo, cada lágrima, cada batalha ganha um novo significado. Nada foi em vão. Nada foi por acaso. Tudo fazia parte de um plano divino que sempre esteve em movimento, mesmo quando parecia que Deus estava em silêncio. Para muitos, esse despertar começa como uma inquietação profunda, uma certeza inabalável de que nunca foram feitos para viver uma vida comum. Mesmo quando tudo parecia os levar pelo caminho errado, a verdade é que estavam sempre sendo guiados por mãos divinas. Suas vidas nunca foram sobre acumular riquezas ou alcançar status, mas sobre algo muito maior.
algo eterno. E por isso, eles se rendem. Não por medo, mas por fé. Não por derrota, mas pela mais grandiosa das vitórias. Não estão fugindo, estão voltando para casa. Cada escolhido tem um momento sagrado, onde o véu entre o visível e o invisível é rasgado, e pela primeira vez, eles enxergam a verdade que sempre esteve diante deles. É um instante de clareza absoluta, onde o barulho do mundo se silencia e o chamado divino se torna inconfundível. As perguntas que os assombraram por anos: por que algumas portas se fecharam? Por que o caminho parecia tão difícil? Por que nunca se encaixaram? Encontram suas respostas. Cada provação, cada desvio, cada aparente fracasso foi, na verdade, parte do plano maior. Não há acasos, não há erros. Tudo foi preparação. Essa revelação é ao mesmo tempo humilhante e fortalecedora. Humilhante porque ser escolhido nunca foi sobre grandeza pessoal, mas sobre um propósito divino muito maior do que qualquer conquista terrena. Não se trata de ser exaltado aos olhos do mundo, mas de ser separado para algo eterno. E fortalecedor, porque traz a coragem necessária para caminhar por um caminho que poucos entenderão. Ser escolhido não é sobre conforto, é sobre uma missão. Uma missão que exige fé inabalável, resiliência e total confiança nos planos de Deus. E esse despertar, muitas vezes, não acontece em tempos de paz, mas depois de períodos intensos de sofrimento. Ele nasce das cinzas da adversidade, do fogo das batalhas, das dores mais profundas. Lembre-se de Pedro, que caminhou ao lado de Jesus, testemunhou milagres, jurou lealdade eterna, apenas para negá-lo 3 vezes no momento da provação. Naquele instante, Pedro sentiu o peso da vergonha, acreditou que havia falhado além da redenção, mas foi ali, no meio da sua ruína, que o verdadeiro despertar aconteceu. Após a ressurreição, Cristo não apenas o perdoou, mas o restaurou. E não como um simples discípulo, mas como a rocha sobre a qual a igreja seria construída. Pedro pensou que seu fracasso era o fim, mas na verdade era o começo do chamado que Deus havia preparado para ele desde o princípio. O mesmo acontece com os escolhidos. Aquele que passou pelo fogo e sobreviveu, aquele que suportou as tempestades e permaneceu de pé. Esse é o que foi moldado para algo muito maior. E quando chega a hora, não há mais medo, porque eles sabem que não estão perdendo nada. Pelo contrário, estão finalmente recebendo tudo o que sempre lhes pertenceu, entrando não no fim, mas na eternidade. A jornada dos escolhidos nunca foi sobre conforto ou reconhecimento terreno. É um chamado profundo, uma missão que transcende qualquer desejo pessoal. Ser escolhido não significa receber favores ou bênçãos sem propósito, mas sim carregar a responsabilidade de um plano maior. O verdadeiro despertar espiritual não acontece no auge do sucesso, mas sim nos momentos de entrega absoluta. Muitos lutam contra essa entrega, acreditando que controle e esforço são as únicas formas de alcançar algo significativo. Desde cedo, somos ensinados a nos agarrar às coisas deste mundo, a lutar pelo que queremos, a jamais ceder. Mas aqueles que são chamados por Deus descobrem uma verdade diferente. A vitória real não vem da resistência, mas da rendição. Não se trata de desistir, mas de confiar plenamente que existe um propósito divino em cada circunstância. Esther, uma jovem sem posição de destaque, foi colocada no palácio do rei não por acaso, mas por um propósito maior. Ela teve que deixar para trás seus próprios medos, seus planos pessoais e se render ao chamado que Deus tinha para sua vida. Assim como Esther, cada escolhido enfrenta um momento de decisão: continuar lutando com suas próprias forças ou confiar inteiramente em Deus.
Este é o verdadeiro teste da fé, onde somos desafiados a liberar o controle e aceitar que há um plano divino que supera qualquer compreensão humana. O processo de rendição não significa perda, mas libertação. Libertação do medo, da dúvida, da necessidade de sempre ter respostas imediatas. Aqueles que realmente confiam em Deus sabem que os caminhos dele são mais altos, que seu tempo é perfeito e que tudo acontece no momento certo. Essa entrega não é para os fracos, mas para aqueles que entendem que a fé verdadeira não se baseia em circunstâncias, mas na certeza inabalável de que Deus está no controle. Quando os escolhidos finalmente aceitam essa verdade, algo extraordinário acontece. O peso do mundo é retirado de seus ombros. A paz invade suas almas. Eles não precisam mais correr, forçar, manipular situações. Eles entram no fluxo divino, onde cada passo é guiado por uma sabedoria maior. Esse é o verdadeiro despertar. Perceber que nunca estivemos no controle e que, na verdade, isso sempre foi uma bênção. Porque quando soltamos as rédeas, permitimos que Deus nos conduza a algo infinitamente maior do que jamais poderíamos imaginar. Se esta mensagem tocou seu coração, saiba que não é coincidência. Este é o seu chamado. Deus está falando com você agora, convidando-o a parar de lutar sozinho e se render completamente ao seu plano. Não resista, não se apegue ao que é temporário, apenas confie, porque aqueles que realmente confiam não caem, mas são erguidos pelas mãos do próprio Criador. Senhor, diante de Ti nos rendemos. Sabemos que sozinhos somos limitados, mas em Ti encontramos força, propósito e direção. Ensina-nos a confiar plenamente, a soltar o controle e a seguir Teu caminho sem medo. Quando a dúvida vier, lembra-nos que Tua vontade é perfeita e que Tua fidelidade nunca falha. Que possamos caminhar com coragem, sabendo que estamos seguros em Teus braços, e que, ao nos rendermos, possamos experimentar a plenitude da Tua paz. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração tocou o seu coração, manifeste sua fé agora mesmo. Digite amém nos comentários como um sinal de que você recebe essa mensagem e está pronto para viver o propósito que Deus tem para você. Aproveite e fortaleça essa corrente de fé. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que pode transformar sua vida, e aproveite também para conferir os links especiais na descrição e no comentário fixado. Ao adquirir esses produtos, você apoia diretamente o trabalho do canal e ajuda a cumprir a missão de espalhar a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, te guie e te fortaleça em cada passo da sua jornada. Até o próximo vídeo. Permaneça na fé, ande com propósito e lembre-se, você é escolhido.